Bom dia, o meu grupo irá apresentar a região Sul. O mapa da região Sul é composto por 3 cidades, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo suas respectivas capitais, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A população da região Sul é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A extensão territorial é de 576.409,6 km², considerada como a menor região brasileira. No entanto, é a terceira macro-região mais populosa do país, segundo a contagem populacional realizada em 2010 pelo IBGE, totalizando 27.386.891 habitantes. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 47,5 habitantes por quilômetro quadrado, e a distribuição populacional na região sul ocorre da seguinte forma. No Rio Grande do Sul, há 10.693.929 habitantes. Em Santa Catarina, há 6.248.436 habitantes. No Paraná, 10.444.526 habitantes. A expectativa de vida na região sul é responsável por apresentar os melhores indicadores sociais do Brasil. A expectativa de vida por estado da região sul é Paraná, 74 anos, Santa Catarina, 75 anos, Rio Grande do Sul, 75 anos. A taxa de natalidade e mortalidade da região sul é de aproximadamente 12,2 nascidos a cada 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade infantil é de 15,1 a cada 1.000 nascidos vivos. Com essa característica, é considerada a menor do país. A taxa de analfabetismo da região sul apresenta as menores taxas de analfabetismo do Brasil. Segundo dados do IBGE, a proporção de analfabetos em porcentagem varia de 2,8 a 4,8. O crescimento vegetativo na região sul é negativo, pois o número de nascimentos é menor que o de mortes, ou seja, a taxa de fecundidade na região sul é muito baixa, pois morrem mais pessoas do que nascem. A região sul, junto com o sudeste, apresenta os melhores índices de desenvolvimento humanos, ou IDH, no ranking nacional. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem respectivamente as seguintes posições no ranking. Paraná, IDH 0,820, sexto na posição nacional. Santa Catarina, IDH 0,840, segundo na posição nacional. Rio Grande do Sul, IDH, quinto na posição nacional. Esses altos índices de desenvolvimento humano se devem à região ter as menores taxas de mortalidade infantil e analfabetismo, os melhores indicadores de saúde e a segunda maior renda per capita. A urbanização na região sul tem um processo de urbanização e povoamento realizado diferentemente da maioria das outras regiões. Derivou de uma distribuição bastante regular de sua população ao longo do território sulista. Apesar da homogeneidade em relação à distribuição da população na região, existem áreas que concentram a maioria dos habitantes nesse modo. As principais são as regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre, além de outras cidades de porte médio com a população de até 100.000 habitantes. Essas regiões metropolitanas, nos últimos 30 anos, aumentaram de forma significativa seu contingente populacional, dentre os vários motivos que provocaram o processo de destaca-se o êxodo rural, ocasionado pelo desenvolvimento na produção agrícola vinculada à mecanização e modernização do campo. Isso ocasionou a perda de milhares de postos de trabalho no âmbito rural. Além disso, houve uma crescente concentração fundiária, quando parte dos pequenos produtores rurais migraram para as cidades. Não somente esse surgimento social se dirigia aos grandes centros urbanos da região sul. As pessoas que habitavam pequenos municípios devido à falta de emprego foram obrigadas a sair em busca de melhores condições de vida. No entanto, a geração de emprego não alcançou níveis que acompanhassem o número de trabalhadores. A falta de postos de trabalho levou muitas pessoas a ingressar no mercado informal e a ocupar áreas residenciais, muitas vezes clandestinas e desprovidas de serviços básicos concedidos pelo governo, como saneamento, água tratada, policiamento, pavimentação, iluminação, entre outras. O clima da região sul é de influência subtropical e temperado e tropical. As estações do ano são bastante diferenciadas nessa região do país, onde são raros os eventos de geada e até neve, cuja ocorrência depende do relevo. A região sul é a mais fria do país, principalmente na região do Planalto Serrano, localizado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná, principalmente no norte, o clima é tropical, fazendo com que a maior parte do ano se concentre na estação verão. Nos demais estados, as estações são bem delimitadas e sofrem a influência de posição geográfica.
O relevo da região sul é bem diversificado e possui planícies, depressões e planaltos. O local mais alto se encontra no Paraná, o Pico Paraná, com cerca de 1.922 metros de altitude. É dividido entre Planalto Atlântico e Meridional, que possui formações diferentes. O Planalto Meridional também é conhecido como Planalto Norte Rio-Grandense. Abrange grande parte da região com solo recoberto por arenita e basalto. Pode ser subdividido de acordo com a natureza de suas rochas em planalto arenítico-basáltico, que é um tipo de planalto formado por rochas sedimentares e vulcânicas do período Mesozoico; depressão periférica, que é uma depressão formada por rochas sedimentadas antigas, sendo o planalto ondulado ou aplanado por causa da erosão; e o planalto cristalino atlântico. Esse tipo de planalto pode ser encontrado especialmente nos estados de Santa Catarina e Paraná. Ele é formado por rochas cristalinas antigas. Em sua porção leste, chega a alcançar grandes altitudes. Uma condição da Serra do Mar, em Santa Catarina, é um planalto já desgastado, com baixa altitude, sendo um exemplo a Serra do Itajaí. Na parte sudeste desse estado, o planalto vai migrando para o meridional e reaparece no sudeste do Rio Grande do Sul como o nome de Planalto Gaúcho. A vegetação da região é bastante diversificada, composta por mata dos pinhais ou de araucárias. Regiões de Planalto: Mata Atlântica, região da Serra do Mar; Campos, na região da Campanha Gaúcha ou Pampa do Rio Grande do Sul. Os problemas ambientais da região sul são o desmatamento da Mata Atlântica com a marcha do povoamento e pela silvicultura dos pinos para a fabricação de papel e celulose. A mata de araucária, o Mata dos Pinhais, foi devastada entre 1915 e 1960 devido à grande procura por madeira e por falta de fiscalização do governo. Serrarias clandestinas. Atualmente, restam apenas 5% dessa mata que se tornaram áreas de preservação. Áreas diversificadas devido à exploração pecuária durante os séculos. O cultivo de floresta com espécies não nativas que alteram o ecossistema, exploração ilegal e predatória dos ecossistemas, processos erosivos que criam vossorocas e desmoronamentos de encostas, extinção de espécies e os recursos minerais da região sul. A maioria dos depósitos de carvão do país encontram-se na região sul, na bacia sedimentar paranaica ou do Paraná. O estado de Santa Catarina, que tem o carvão de melhor qualidade, é o maior produtor nacional, 61%, e o Rio Grande do Sul é o segundo maior, com 36%. Destacam-se no sudeste de Santa Catarina os municípios de Criciúma, Lauro Miller, Uruçanga, que escoam o carvão catarinense pelos portos de Henrique Lage e Imbituba. O carvão brasileiro contém impurezas, enxofre e cinzas, o que deprecia seu valor de mercado. Os principais rios da região sul são o Rio Paraná, o Rio Uruguai, o Rio Itajaí, Jacuí e Pelotas. Na região estão instaladas 3 hidrelétricas: usina hidrelétrica de Itapuí, no Rio Paraná; Machadinho, Rio Pelotas e Itaí, no Rio Uruguai. O turismo da região possui uma variedade de lindas paisagens naturais. Além disso, sua composição arquitetônica, herdada de imigrantes lá estabelecidos, cria uma verdadeira atração turística, uma vez que foge da realidade de outros estados e regiões. Outros atrativos são as tradicionais festas nas colônias europeias, como danças, culinárias e todas as formas de manifestações culturais preservadas pelos imigrantes europeus. No entanto, a natureza é o que mais encanta nesse sentido o sul. Tem muito a oferecer. A seguir, alguns dos pontos turísticos naturais mais conhecidos e visitados. Parque Nacional do Iguaçu, no qual está localizada as Cataratas do Iguaçu, considerada como Patrimônio de Humanidade pela Unesco. Balneário Camboriú, Parque Nacional de Aparados da Serra, Ruínas Jesuítas Guaranis. E agora, a seguir, de uma forma sintetizada e regionalizada, a apresentação dos pontos turísticos dos 3 estados que compõem a região sul: Paraná, Ilha dos Currais, Parque Nacional do Superagui, Rio Nundiaguara, Ilha do Itacolomi, Salto Paraty, Igreja Matriz Nossa Senhora, Dom Bosco, Sucesso, Curitiba, uma cidade planejada, Cataratas do Iguaçu, Santa Catarina, Florianópolis, Encantos do Sul Catarinense, Praia do Buraco, Praia dos Imbros, Praia do Canto Grande, Praia do Estaleiro, Praia do Perequê, Praia do Aracara, Praia do Cardoso, Praia do Mariscal, Morro da Igreja, Rio Sete Quedas, Cascatas Véu de Noiva, Serra do Corvo Branco, Cachoeira do Avencal Pedra Furada. Rio Grande do Sul: Cânion do Itambezinho, Cânion Malacara, Cânion Faxinalzinho, Cânion Fortaleza,
Parque Nacional da Serra Geral. Porto Alegre é uma cidade moderna. Praia da Solidão, Praia do Arroio Teixeira, Praia do Balneário Mostardense, Praia Nacional da Lagoa do Peixe. A economia da região sul do Brasil é distribuída nos setores de agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços. A região é responsável por 16,2% do PIB, segundo o IBGE. A economia da região sul evolui de uma matriz totalmente agrícola para a diversificação industrial. As duas atividades são as principais fontes de renda da população. A região é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A economia do Paraná é baseada na agricultura, pecuária, indústria e mineração. Na região metropolitana de Curitiba, capital do estado, está localizado um dos pilares da indústria automotiva nacional. Diversas montadoras atuam na cidade de São José dos Pinhais. A produção é centrada em veículos de passeio, carga, comerciais leves, ônibus e peças automotivas. No campo, a alta tecnologia agrícola é empregada nas produções de algodão, café, milho e trigo. O estado é destaque na produção de arroz, batata, cana-de-açúcar e mandioca. O extrativismo mineral está baseado na retirada de calcário, cobre, ferro, mármore e dolomita. Santa Catarina. Os municípios catarinenses têm como base a economia e a agricultura, construção civil, pesca, pecuária e turismo. O setor de tecnologia tem maior presença na capital Florianópolis. No campo são produzidos aveia, banana, cebola, cevada, feijão, fumo, maçã, soja e uva. A base econômica está no binômio pesca-pecuária. Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país e exporta para a Europa, principalmente para a Rússia. Rio Grande do Sul. O estado é o mais rico da região, é marcado pela diversificação econômica. Além de agricultura, a indústria e o setor de serviços são a base da economia local. Entre os principais produtos estão arroz, milho, soja e trigo.